Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receita hoje está bem caprichada para você arrasar aí no final de semana e eu escolhi para te ensinar a fazer hoje uma receita de bolo nuvem de moça cremosa, que é um bolo que desmancha na boca, aquele recheio de moça bem caprichado, bem gostoso mesmo. O resultado ele é espetacular, mas o passo a passo, modo de preparo é bem simples como todas as receitas aqui do canal, viu? Não se preocupa com isso. Então vamos deixar de conversa e partir logo te ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Então, gente, vamos dando início aqui a esse bolo maravilhoso. A primeira coisa que você deve fazer é untar a forma. Ela já está aqui untada e polvilhado farinha de trigo e para aquecer o seu forno a 180 graus. O primeiro passo é fazer a massa, como vocês estão vendo aqui, ó. Vou fazer à mão, uma massa bem simples, massa branquinha, aquela massa básica, bem fofinha e gostosa. Depois, a gente prepara uma caldinha para regar bem esse bolo. A calda será com leite em pó, com leitinho. E aí, em seguida, vem o recheio de moça bem caprichado e depois é só montar, entendeu? Mas nós vamos fazer essas três coisas no vídeo de hoje. Então, aqui dentro, ó, vamos para o preparo da massa. Começo colocando 4 ovos. E venho aqui com açúcar, 1 xícara de chá e meia. Aí aqui com o auxílio de um fouet, ou então de uma colher, vocês que decidem aí, nós vamos misturar. Depois que misturar bem assim, você inclina um pouquinho o recipiente e bate. Nós vamos bater até clarear um pouquinho, tá? É coisa rápida, 1 minutinho batendo assim, já chega no ponto. Aqui eu já bati bem. Tá vendo, ó, que deu a clareadinha que eu falei e ele ficou mais fofinho, certo? Nesse ponto aqui eu venho com óleo, meia xícara de chá. Coloca o óleo, você vem só misturando. Dessa forma aqui. Misturou? Vamos dar continuidade. Próximo ingrediente é o leite. Vou colocar o leite de uma vez só, 1 xícara de chá. Esse leite está em temperatura ambiente. Dou uma mexidinha, aí você percebe, ó, que fica bem líquida essa parte. É hora de vir com a farinha de trigo. Aqui eu tenho 2 xícaras de chá de farinha de trigo, que eu já peneirei. Farinha de trigo tradicional. Aí eu vou colocando aos poucos e mexendo. Coloquei aqui tudo, vou só terminar de mexer até homogeneizar. Coisa rápida, gente, para vocês verem o tanto que é simples, é o tempinho que eu tô falando aqui com vocês, é questão de segundos mesmo. Ó, tá vendo? Olha que massa linda que formou, rápido demais de se preparar. Eu acho que não tá com 2 minutos que a gente tá fazendo essa receita de bolo e o bolo terminou, falta só o fermento, claro, né? 1 colher de sopa. Colocou o fermento, é o mesmo processo, misturar. Só até ele sumir. Homogeneizou, massa de bolo, ó, já no ponto. Receita mais fácil que essa, não tem. 2 minutinhos, prepara. Agora eu vou pegar toda essa massa e colocar na forma. Aqui, pessoal, eu tenho uma forma untada e polvilhada farinha de trigo, a medida 25 por 25. Mas aí você pode fazer em qualquer tipo de forma, tá? Eu tô usando essa quadrada aqui para os pedaços ficarem bem padronizadozinhos. Aqui eu venho jogando toda a massa. Massa bem fácil, como eu falei para vocês. Batemos ela na mão, muito fácil mesmo. Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, até essa massa dourar e você fazer o teste do palito e sair limpo e seco. É aproximadamente 40 minutinhos, tá? Vou levar para assar e aí a gente já prepara parte do recheio. Aqui, gente, bem rapidinho, nós vamos preparar a calda. Começo colocando 1 xícara de chá de água, 240 ml. Venho com 2 colheres de sopa de açúcar e meia xícara de chá de leite em pó. Acendo aqui em fogo médio. Venho com o fouet e vou misturar para dissolver tudo. Assim que isso daqui esquentar, levantar a fervura, já fica pronto, tá? É só aguardar esfriar para poder usar a calda. É só isso. Só isso mesmo. Pensa numa calda que fica gostosa. É essa daqui. Vamos começar agora o recheio.
Deixa eu só mostrar pra vocês a calda, ó, já coloquei na bisnaguinha. Aí pro recheio é 2 etapas. A primeira que é no fogo, coloco o leite condensado, 2 caixas. Coloquei o leite condensado. Aí você vem com meia xícara de leite em pó. E mistura para dissolver primeiro o leite em pó. Dissolvido, a gente continua com o processo. Olha só que coisa fácil, né? Dissolver. Venho com uma caixa de creme de leite. Raspar aqui, ó. E finalizo com uma colher de manteiga. Pode ser margarina também. Aí aqui, acende o fogo em médio para baixo. E como eu falei para vocês, a primeira etapa é aqui no fogo. Então vamos cozinhar bem essa parte, né? Esse recheio, esse brigadeiro de ninho. O moça, gente, ele fica bem aveludado, desmanchando na boca. Realmente, nuvem. Por isso faz jus esse nome à receita. O bolo ele fica todo nesse mood desmanchando na boca, bem molhadinho. Cheguei aqui no ponto, tá, gente? Olha só o ponto. Você pode passar a espátula no fundo e você percebe que ela tá mais firme do que o brigadeiro mole. Outro ponto é você pegar um pouquinho, ó, jogar por cima e ele não mistura, não afunda. É o ponto do brigadeiro bico de confeitar, tá? Esse daqui é o ponto, ele fica firmezinho, mas não é firme o suficiente para enrolar, tá? O ponto do brigadeiro de enrolar é diferente desse daqui. Esse daqui é o ponto de bico, ó. Você joga, ele não se mistura. Aqui já desliguei o fogo, vamos aguardar isso daqui esfriar bem para a gente dar continuidade. Aí você pode retirar aqui da panela, colocar em um outro recipiente, ou pode deixar na panela e colocar um plástico filme. Vamos aguardar esfriar para a gente dar continuidade da receita. Aqui então, pessoal, ó, já esfriou bem. Vocês estão vendo a consistência, ó? Ela é maleável, porém super estruturada. Aqui o que é que nós vamos estar fazendo? Eu vou estar adicionando chantilly aqui dentro. No total 300 ml, mas você vai colocando aos poucos e vai mexendo para incorporar esse brigadeiro no chantilly. Tá certo? Então vamos aqui mexer bem para ir incorporando. Aqui eu já envolvi todo o chantilly e, gente, é uma nuvem mesmo. Olha essa delícia aqui, ó. Essa consistência. O sabor é como se fosse uma mousse bem cremosa. Olha isso aqui. A estrutura perfeita, ó. Tá vendo? Nesse ponto é hora de vir com o chocolate. Se você quiser deixar só assim, pode ficar à vontade. Eu gosto de fazer a mousse cremosa com um pouquinho de chocolate ralado, meio amargo. Aqui eu tenho aproximadamente uma xícara. Vou colocar essa quantidade aqui e mexer. Pra ver se pra mim já está bom, tá? Ele não derrete, gente, porque isso daqui é frio. Então fica como se fosse... Olha isso daqui. Que espetáculo, que coisa incrível, né? Pra mim já tá bom. O chocolate, como eu falei pra vocês, ele é a gosto, tá? Aqui já está do jeitinho que eu gosto. Vamos para a montagem do bolo, tá? Gente, aqui eu já dividi o bolo ao meio. Olha só aqui a outra parte do bolo, ó. Tá aqui pra vocês verem. Aí o que é que nós vamos fazer? Ah, primeira coisa, se você quiser desenformar o bolo, a sua forma tem que ser de fundo falso, aquele fundo removível. Ou então você forra a sua forma com um plásticozinho de cozinha bem aberto, que aí dá certo também pra você desenformar. É só virar a forma, né? Depois retirar o plásticozinho. No caso do fundo removível, é só retirar o bolo que sai tranquilo. Primeiro passo, gente, regar. Aqui, como ele é um bolo gelado, pode regar sem medo. Rega bastante, porque esse bolo é para ficar desmanchando na boca. É um bolo nuvem. Então é aquele tipo de bolo que você vai se deliciar com a textura, tá? Além do sabor. O sabor disso daqui fica incrível. Então, ó, coloquei metade da calda. Tá vendo aqui a marquinha? Aí vocês vão vir com o recheio. Recheio já sabem, né? Sem pena, sem dó e sem piedade. A dica que eu dou é guarda só um pouquinho
para vocês passarem por cima do bolo depois. Então você guarda um pouquinho só para passar depois. E aqui você vem com a colher e vai espalhando bem aqui. Fiz aqui a camada bem generosa de recheio, ó, nivelei bem, tá? Aí o que é que você vai fazer? Pegar a outra parte do bolo. Aí aqui, ó, é só ir e jogar. Colocou, dá aquela boa apertadinha. Assim, ó. Pode apertar para assentar bem. E aí vem com a caldinha. Coloca a caldinha, vai com paciência para absorver. Porque aqui tem a casquinha, tá? E vai aos poucos regando bem. Pode colocar todo o restante da calda. Tá vendo aqui, gente? Ó, usei toda a caldinha, praticamente. Absorveu tudo bem direitinho. Aí o que foi que eu falei pra vocês? Guardasse um pouquinho pra jogar aqui em cima, só mesmo para cobrir o bolo. Aqui não é pra fazer volume não, tá? É só um pouquinho mesmo pra cobrir. Aí você vem com a espátula, com a colher mesmo. Tô usando a espátula pra eu conseguir espalhar melhor aqui na parte de cima. Aqui, terminei de fazer a camadinha aqui por cima. A gente vai finalizar esse bolo só com leite em pó, tá? Mas aí não finaliza agora. Vamos primeiro deixar ele bastante tempo na geladeira e só depois a gente finaliza. Aqui eu vou só jogar um plásticozinho filme por cima e vou deixar na geladeira por no mínimo 3 horas, tá, pessoal? É um bolo gelado, então precisa ficar bastante tempo na geladeira. Quando gelar bem, aí a gente desenforma, quem quiser desenformar. Quem quiser servir na forma, arrancando os pedaços, pode servir. E vou finalizar só com um pouquinho de leite em pó quando eu retirar da geladeira. Então, geladeira e eu volto já. Ok, então, pessoal, com o bolo bem geladinho, eu vou estar polvilhando bastante leite em pó aqui em cima. Vocês podem finalizar com raspas de chocolate branco, quem preferir. Vou estar colocando leite em pó porque eu acho que já super combina, né? E eu gosto bastante. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Esse bolo, por mais espetacular que seja, é muito simples de se fazer. Vocês viram aí que o modo de preparo é bem simples mesmo e é tudo muito fácil. O resultado é esse. Espetacular, tudo muito gostoso. E lembrando, quem não quiser desenformar, não tem problema. Pode servir na forma ou então em um refratário, caso você tenha feito nele. Vou estar provando aqui junto com vocês. Eu já cortei um pedaço, né, gente? Ó, água na boca. Desmancha na boca. É isso. Esse recheio é muito perfeito. Vocês precisam fazer. O bolo, gente, tudo tá muito fofinho. Parece realmente uma nuvenzinha, tá? E essa receita vai agradar a todos aí na sua casa, isso eu tenho certeza, não tenha dúvida. Faz essa receita aí na sua casa, tira uma foto bem linda, posta lá no seu Instagram, nos stories e me menciona. No Instagram eu sou Gabriel com 2 L's, Freitas com 2 S. Daí quando você me menciona nos seus stories, eu consigo ver e repostar nos meus, entendeu? Então faz aí, aguardo cada um de vocês no próximo vídeo, amo todos vocês também. E até lá, gente, super beijão!